Chama Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Olá, Glauco, bom dia a todo mundo que está acompanhando aqui o Jornal Brasil Atual. E a gente vai falar hoje sobre a estiagem que está afetando o nível dos rios para navegação e transporte de carga. Vamos falar sobre esse assunto com o nosso colunista Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Oi, Wagner, bom dia, seja Dia. bem-vindo. Bom dia, Marilu. Bom dia quem nos acompanha. Wagner, vamos falar sobre essas operações, né, do transporte de carga. A gente viu aí que no Porto Intermodal de Pederneiras, em São Paulo, que faz o escoamento aí da produção para o Porto de Santos, a última barcaça ficou aí atracada na sexta-feira, de lá não saiu mais. Como é que é o prejuízo, né, de toda essa paralisação, enfim, desse tipo de transporte através dos rios, Wagner? Veja, Marilu, a estimativa é de 5 bilhões, de 3 a 5 bilhões, né, para todo esse sistema que acaba, de alguma maneira, interferindo nos modais, né, esse sistema de transporte que nós temos aí envolvendo a hidrovia do Tietê. É, de fato, no cenário de crise que nós estamos vivendo, um valor bastante expressivo. E, evidentemente, que a alternativa ao transporte também é muito preocupante, porque, para você ter uma ideia, 4 barcaças, né, para transportar o volume de material que ela leva, são necessários 162 carretas. Então, nós estamos falando aí de um incremento bastante grande também, não apenas no transporte, né, o custo é uma das evidências, mas também na emissão de gás de efeito estufa, porque é evidente que os caminhões vão emitir muito mais CO2 do que uma barcaça transitando, né, pelo curso do rio, como seria normalmente, como estava ocorrendo pelo menos. Então, de fato, nós temos aí prejuízos de várias ordens, né? Essa seca bastante aguda que nós estamos enfrentando, ela está acarretando aí consequências não apenas na produção agrícola, também na produção industrial, agora também com a majoração da tarifa de energia elétrica, mas também já está chegando a afetar o transporte, né? Sem falar do abastecimento humano, que a gente já tem comentado já algumas encontros nossos aqui, algumas cidades do interior do estado de São Paulo já promovendo, inclusive, o rodízio, né? O caso de Itu, Salto, entre outros. Então, de fato, as consequências dessas secas são bastante agudas, muito preocupantes, ao ponto até do governo ontem reconhecer, né, em cadeia nacional, o ministro veio a público, ainda sem nenhuma proposta concreta, né, pedindo apelos muito genéricos de economia de energia, mas, de fato, as consequências são muito sérias e temos que tomar ações mais concretas, né, que infelizmente a gente não vê anunciadas pelo atual presidente e sua equipe. Exato, estava vendo aqui, já que você tocou no assunto, né, dessa questão aí da luz, da energia elétrica, o novo valor vai representar um aumento de quase 50% nas nossas contas, né? Quer dizer, vai ser mais ainda prejuízo, fora que você não pode tomar mais banho quente e também não pode mais passar roupa, né, Wagner? Pois é, é verdade, né? O Brasil é um dos poucos países do mundo onde a gente aquece água com energia elétrica, né? O chuveiro 3 até 5 mil watts, enfim, depende da categoria do modelo, etc. Mas, independente disso, é de fato um absurdo, né? Que no Brasil, um país tropical, com a nossa capacidade de luminosidade natural, onde nós temos aí também a possibilidade de geração de energia por o aproveitamento solar, além da energia eólica também, né? Já comentamos até de energia de maré em outros encontros nossos aqui também, enfim. Então, realmente é lamentável que nós ainda utilizemos como uma grande fonte, não é, nas residências, justamente a energia elétrica, né? O chuveiro, e aí tem uma questão muito séria, né, Maru, que a gente sabe que é o pico de consumo de energia. A Agência Nacional de Energia, ela tem que pensar em oferecer energia no pico, e esses momentos ocorrem justamente agora pela manhã e no final da tarde, que é a hora que o pessoal está se organizando para sair ou que está chegando em casa. E aí muita gente tem o hábito, né, de tomar banho, etc. E aí, em função disso, a gente acaba tendo uma demanda muito grande de energia. E você tem que dimensionar todo o sistema para que essa demanda possa ser suprida, já que a energia elétrica não pode ser acumulada, né? É raro a gente ter a capacidade de acúmulo de energia elétrica. São poucas baterias, se a gente for pensar na escala que deveríamos ter. Então, de fato, é muito preocupante, né? Que a gente pode não conseguir suprir a energia. Pela primeira vez, o ministro reconheceu a situação que isso pode vir a ocorrer esse ano, ontem, né? Ele já tinha sinalizado algo semelhante, mais ou menos um mês atrás, mas é muito curioso, porque ele reconhece a situação, mas não propõe nada de concreto, né? Não tem aí uma política alternativa, não tem um estímulo a fontes de energia alternativas, não tem também, por exemplo,
um trabalho mais concreto, né, de sensibilização da sociedade de que, de fato, é preciso economizar energia, por exemplo, não passando roupa. Enfim, eu pessoalmente acho que passar roupa é algo pouco útil, né, porque você, ao vestir, você já está amarrotando a peça que você acabou de vestir, por exemplo, né? Enfim, isso é uma questão polêmica, de respeito à cultura, etc., mas eu pessoalmente acho que passar roupa poderia ser dispensado, né? Entre outras questões. É claro que nós estamos falando da escala do indivíduo, né, das famílias, mas o grande setor que de fato consome energia é o setor industrial. E aí, não tivéssemos, Marilu, numa crise aguda econômica desse país, certamente esse quadro estaria muito mais agravado, né, porque a recessão também afeta as indústrias que estão produzindo numa capacidade muito aquém do que poderiam estar hoje. Então, mas de fato eles também devem ser mais cautelosos, eu diria, né? Passar por processo de renovação de equipamentos que possam também ter maior eficiência energética. Essa é uma questão antiga que a gente vem levantando já há alguns anos. Colegas do Instituto de Energia e Ambiente da USP que trabalham com o tema da energia, vários, o professor Edmilson, o professor Célio Berman, etc. Nós podemos pensar também na repotencialização das hidrelétricas atuais, onde nós poderíamos ampliar a capacidade de produção sem construir novas hidrelétricas, né? Essa é uma questão também muito séria e esse governo não fala nada disso. Parece que essas alternativas são sequer aventadas, né? O que é lamentável, porque de fato há uma tradição já no Brasil de produção de alternativas de geração de energia, inclusive de repotencialização das hidrelétricas que já estão em operação. E ele não fala nada disso, é assustador, né? Exato. E Wagner, já estava previsto, né, que ia faltar chuva, quer dizer, não é justificativa que se dê, não é mesmo? A questão de jogar a culpa na chuva enfim, não tem atitude alternativa, medidas alternativas agora e não tiveram alternativas de prevenção, né, Wagner? Uma dúvida, Marilu. Eu, no começo dos 90, quando estava começando a minha carreira acadêmica, eu colaborei muito com a grande imprensa aí, e um dos artigos que teve uma repercussão na época tinha esse título, A Culpa Não é da Chuva, né? Na ocasião, não sei se foi Folha, Estado, mas não importa muito, na ocasião eu comentava justamente que a falta da chuva, que gerava problemas de seca no abastecimento de São Paulo, não era de fato uma questão central, né? Nós temos que nos habituarmos a regimes de escassez, de alternância de maior ou menor volume de chuva. E isso está constatado já, né? Os trabalhos de meteorologistas e colegas que trabalham com climatologia urbana mostram que nós temos sim oscilação já conhecida, né, de chuva. Portanto, você tem razão, a culpa não é da chuva, a culpa é de quem não está tomando as ações necessárias para planejar e organizar o volume de água que nós dispomos, né, com alguma regularidade. Nós sabemos que tem uma demanda firme já estabelecida, que é aquela necessária para você gerar energia elétrica, abastecimento humano, animal, geração de energia, ao mesmo tempo produção agrícola, mas ao mesmo tempo nós temos que ter a clareza de que há uma oscilação natural do volume de chuva, né? Isso é conhecido também, e eventualmente essa oscilação pode ser agravada. Nós temos esse ano algumas questões que não podem deixar de ser comentadas, né? Uma muito séria é o desmatamento da Amazônia, do Pantanal, do Cerrado até da Caatinga. Isso de fato tem diminuído o que eu estou chamando aí de um corredor natural de transferência de umidade, né? Uma transferência transfronteiriça que vem lá da Amazônia e chega até o sul-sudeste. Esse é um fato que parece muito importante. Outro aspecto, nós tivemos aí uma oscilação das temperaturas do oceano. Nesse ano, especialmente, a Laninha foi um pouco mais aguda. Para quem não lembra, né, a Laninha é o resfriamento do oceano, o El Niño é o aquecimento do oceano. Os meses até maio agora nós tivemos um maior resfriamento. Os modelos climáticos apontam que provavelmente a partir de outubro teremos mais um resfriamento. Isso implica necessariamente em redução de chuva, né, porque nós estamos mudando aí todo o regime de circulação atmosférico, e aí, evidentemente, isso traz muita preocupação. Agora, nada disso é novidade, né, Marilu? Nós sabemos que isso ocorre, existe literatura mostrando que isso pode ocorrer, nós temos até a capacidade hoje, graças a modelos matemáticos bastante sofisticados, de prever quando isso pode ocorrer e quais as implicações que isso pode trazer. Mas um governo que parece não acreditar na ciência, né, cada vez isso fica mais evidente, não considera esse tipo de situação. Até o horário de verão, né, que algo que o presidente resolveu de uma canetada simplesmente acabar, nem isso é cogitado agora, né? E é curioso que o próprio setor de comércio, especialmente de bares e restaurantes, solicitou, né, o retorno do horário de verão para que
tiveram já um prejuízo muito agudo no período mais agudo da pandemia. É bom lembrar que a pandemia não acabou, né? E eles querem, então, com isso, retomar, ampliar né, a possibilidade de atrair clientes tendo o horário de verão, já que nós sabemos que com isso, de fato, né, as pessoas ficam mais dispostas, disponíveis a circular com as temperaturas mais amenas, ao mesmo tempo com mais luminosidade. Nem isso foi aventado, né? Então, de fato, é muito preocupante, porque é um governo que mostra, do meu ponto de vista, seu despreparo, a sua desqualificação técnica para enfrentar problemas reais, agudos, que aflige a sociedade brasileira atualmente. Exato, é tanto despreparo que exatamente tudo que está acontecendo também nessa questão das hidrovias vai atingir o agronegócio, que eles levantam uma bandeira tão grande em relação ao agronegócio, defendendo o agronegócio, e a hidrovia Tietê-Paraná, né, é uma das principais vias de escoamento aí da produção agrícola de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, e também em parte de Rondônia, Tocantins e Minas. Quer dizer, isso vai ter um impacto, não vai ter, Wagner? Uma dúvida, Marilu, o setor do agronegócio já está, na expressão que estão se usando aí, desembarcando no governo, né? Fizeram até recentemente uma carta, enfim, reafirmando a democracia, o que é curioso, para dizer o mínimo, né? Porque é um setor que fala na democracia, mas ao mesmo tempo quer daí o golpe do marco temporal. Não é outra palavra, tem que chamar de golpe, né? Então, é um setor muito complexo, para dizer o mínimo, né? Mas, de fato, eles estão tendo prejuízos bastante agudos, sim, você tem razão, né? A hidrovia, grande parte do material que está circulando nesse belo circuito que você descreveu, é a soja, né? E nós sabemos que isso, de certa forma, afeta o balanço de pagamentos do país, afeta a circulação dos produtos gerados no agronegócio brasileiro. Então, esse governo está ficando cada vez mais isolado, né? Resta a ele simplesmente o centrão, e momentos assim de maior ou menor conveniência, né? O pessoal aí do agronegócio acaba se aproximando, se afastando, né? Agora fizeram uma cartinha dizendo que não, né, estamos apoiando a democracia, só que no noves fora, como a gente costuma dizer, né, na hora do vamos ver, eles fecham em votações polêmicas, né, que envolvem, por exemplo, o marco temporal das terras indígenas. Então, mas eles estão sim tendo prejuízos agudos, né? E no momento que agora não há o que fazer, né? O rio não vai encher de um dia ou outro se não tiver chuva. Mas falar para eles, né? Então, mas vocês não desmataram, vocês não fizeram o Dia do Fogo há 2 anos atrás, está fazendo quase 2 anos agora, né? Enfim, então as consequências estão postas, né? Quando a gente dizia, e várias, não só eu, vários colegas também, que é um tiro no pé você desmatar, talvez, quem sabe, eles possam perceber isso agora, né? E encampar essa campanha que eu vou lançar, espero em breve por aqui e outros meios também, que nós temos que recuperar, sim, as áreas de vegetação natural, nós temos que promover a agrofloresta, promover uma produtividade mais adequada às condições socioambientais do Brasil, combinando os nossos dotes geográficos, né, a nossa condição tropical, com uma produção agroflorestal que pode, de fato, manter a floresta em pé, ao mesmo tempo gerar atividade econômica. Isso não é uma tarefa simples, mas não é impossível, né? Se nós não começarmos a falar nisso e pensar nisso agora, talvez essa situação de crise que nós estamos vivendo hoje, de falta de chuva, possa se tornar ainda pior nos próximos anos. Então, é necessário, sim, levantar essa bandeira, insistir nessas questões, e aí vai ter que dialogar também com o pessoal do agronegócio, que, afinal de contas, são os grandes proprietários de terra e os principais responsáveis pelo desmatamento atualmente no Brasil. Exatamente, grande saída da agrofloresta mesmo. Wagner, agora para não dizer que não falei das flores, vamos falar aqui do marco temporal hoje, discussão, só para a gente encerrar aqui a sua participação, já que você também já tocou no assunto, né, Wagner? O Supremo Tribunal Federal retoma hoje, né, o julgamento histórico sobre o marco temporal. Qual que é a tua expectativa, hein? Diante também dessa grande manifestação histórica, né? 6 mil índios lá em Brasília, uma boa parte já retornou, mas tem muitos índios ainda ali acompanhando. Qual que é a tua expectativa, hein, Wagner? Marilu, antes de mais nada, eu fiquei emocionado e fiquei emocionado agora também de lembrar dessa belíssima manifestação, porque de fato é um alento, né? É um estímulo para o próximo dia 7 de setembro. Enfim, eu acredito que é de fato um momento importantíssimo da sociedade brasileira, em especial porque, do meu ponto de vista, né, vai se salvaguardar um direito consagrado na Constituição de 88. Acho que essa é a questão central. E eu acredito, né, espero que os membros do STF confirmem, né, esse direito que está posto lá desde 88, que é justamente garantir o acesso à terra aos povos originários, né?
Nós temos aí diversos países do mundo onde isso já está mais avançado, né? Já comentamos aqui situações no Canadá, Nova Zelândia, mesmo a Austrália, com algumas dificuldades um pouco diferentes, mas também com o reconhecimento de áreas de terras de povos originários. E, de fato, não há outra alternativa. Até porque, se nós pensarmos nas questões socioambientais, por exemplo, diversas pesquisas, né, mostram claramente que as terras indígenas elas têm uma maior capacidade de fornecer serviços ambientais e ecossistêmicos, que é o que nós estamos precisando agora. Ou seja, os índios preservam melhor a floresta do que as próprias unidades de conservação que nós, entre aspas, né, brancos da sociedade ocidental, com todo o conhecimento ocidental, conseguimos fazer. E nós estamos num momento que nós estamos precisando, inclusive, de serviços ambientais e ecossistêmicos, né? Tá aí a chuva que não está vindo. Então, de fato, com todo esse cenário, né, essa mobilização belíssima, mais esse cenário de crise hídrica, seria, de fato, um grande erro o STF não confirmar esse importante direito consagrado aos povos originários na Constituição brasileira. Eu estou bastante otimista nesse caso e espero que essa vitória que venha por esses dias estimule também a população a sair às ruas no dia 7. Eu estarei lá no Anhangabaú, né? Ainda há pouco eu vi uma matéria, não sei quem, acho que foi a Tirana, né? Comentando, tenho muitas boas lembranças, né? Tristes derrotas, mas também, enfim, estava lá já em 85, 92, enfim, a trajetória de luta na rua não é de hoje, mas voltar ao Anhangabaú vai ser bastante interessante no dia 7 agora, temos que marcar posição e espero comemorando já essa vitória dos povos originários. Exatamente, acompanhando inclusive o que os índios fizeram, né? Os nossos queridos indígenas, máscara, não é? Enfim. Sem dúvida, sem dúvida. Quando sai, eu 2 máscaras, vou tomar minha segunda dose na segunda-feira, enfim. Não sei se você vê como é que eu vou estar na terça, porque a gente fica um pouquinho, né, inquieto depois da vacina, mas eu espero estar lá sim, e é necessário, você tem razão, né? Toda a proteção, álcool em gel, etc., 2 máscaras de preferência, enfim, para que a gente possa ter aí uma manifestação importante, bonita, e que retome, né, a luta pela democracia. Olha que ponto nós estamos, né? Século XXI, retomando a luta pela democracia no Brasil. Enfim, mas a história é assim, ela avança, recua, e a gente tem que ser sempre personagem dela, né? Isso que é importante. Isso é importantíssimo, Wagner. Lembrando que você tinha falado, né, a respeito dos povos indígenas que mais protegem, né, os nossos biomas, e falando nisso, teve essa publicação recente, né, do estudo do MAP Biomas, indicando que nas terras indígenas apenas 1,6% de desmatamento, né, inclusive os próprios, enfim, estudiosos do MAP Biomas disseram desse valioso serviço ao Brasil contra o desmatamento por parte das comunidades indígenas. Só acrescentando esse dado que é bastante relevante nesse momento, é importante eles usarem, inclusive, esse argumento hoje. Vai ter muito depoimento, né, do Amicus Curiae hoje, várias pessoas vão falar ali no Supremo Tribunal Federal, e espero também que tenha esse dado, né, presente ali, para que os ministros sejam sensibilizados, né, Wagner? Esperamos que eles apresentem sim essa informação, ela é muito importante para a sociedade brasileira e também para os ministros. Os ministros do STF, imagino que já sabem disso, né? Tem assessores lá, da área ambiental, inclusive, enfim. Mas é sempre bom lembrar, é sempre bom lembrar. Tá certo, Wagner, um super abraço para você e até a próxima semana. Até a próxima. E boa manifestação, dia 7. Estaremos lá. Valeu, um abraço. Falamos aqui com o Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.